E aí, alô torcedor, mais um vídeo aqui do Conversando sobre Futebol. E olha, duas partes desse vídeo. A primeira vamos falar sobre os campeonatos nacionais, aqui as nossas divisões, Copa do Brasil, né, trazer essa atualização aí até agora, início de dezembro. E depois vamos falar especialmente de um clube que está completando 50 anos, agora em fevereiro de 26, e vamos contar um pouco da história desse clube, né? Então, sem perder tempo, vamos nós. Campeonatos brasileiros, as 4 divisões, já está tudo praticamente resolvido. Vamos lá, de trás para frente. 4ª divisão, o campeão foi o Barra de Santa Catarina, decisão contra o Santa Cruz de Recife. Subiram também Maranhão e Internacional de Limeira. Ano passado, quem caiu da 3ª divisão tinha sido Sampaio, então esse ano está subindo Maranhão. Também caíram em 2004 para a 4ª divisão desse ano de 2025, Aparecidense, Ferroviário de Fortaleza e o São José de Porto Alegre. Quer dizer, os 4 que caíram ficaram, então estão subindo outros 4 clubes da 4ª divisão nacional de 2025. Então, Barra, Santa Cruz, Maranhão de São Luís e Inter de Limeira vão para a 3ª divisão de 2026. E de lá caíram o Retrô, que tinha sido campeão da 4ª divisão, caiu o Tombense, o ABC e o CSA. Esse até de uma forma inusitada, porque dependia só do seu resultado e acabou que perdeu a sua partida na última rodada e viu outros 3 resultados acontecerem e rebaixar o CSA para a 4ª divisão de 2026. Já lá em cima da tabela, a Ponte Preta conquistou o seu principal título da sua história, de 125 anos. Campeão da 3ª divisão e uma decisão contra o Londrina, lá do Paraná. O mesmo Londrina que em 1980 ganhou a Taça de Prata, que era a 2ª divisão nacional, e em 78 também foi semifinalista do Brasileirão, lá em 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Além dos 2, subiram o Náutico, que conseguiu uma boa reação no quadrangular da fase final, e o São Bernardo, lá do ABC Paulista. Então, esses 4 clubes vão para a 2ª divisão de 2026. Da 2ª divisão, caíram Ferroviária e Volta Redonda, que tinha sido campeão lá de 24, não conseguiram permanecer na 2ª divisão, além do Amazonas, que já estava no seu 2º ano na 2ª, e também o Paysandu de Belém. E olha, o caso do Paysandu foi ao extremo da rivalidade, porque enquanto o Paysandu caiu para a 3ª divisão de 2026, o Remo conseguiu na última rodada uma vaguinha na principal divisão do Campeonato Brasileiro. O acesso do Remo temos que complementar com a seguinte informação: a partir de 88 é que se definiu o rebaixamento e o acesso da 2ª divisão. Então, naquela época, o Campeonato Brasileiro foi representado por 10 estados. Na época existiam 22, que só depois da Constituição de 88, que os territórios lá do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, foi transformado em estado, além da criação de Tocantins. Então, 10 estados eram representados no Brasileiro durante aquele período ali já dos anos 90. E esses outros 12 estados, somente 6 conseguiram sua representatividade, que foi o caso do Pará, com o Paysandu lá atrás, e agora o Remo 31 anos depois, o Espírito Santo, Alagoas, Mato Grosso, com Cuiabá recentemente, o Rio Grande do Norte, com o América em 2 oportunidades, e também o Distrito Federal, com Gama e Brasiliense. Então, esses 6 estados tiveram sua representação na 1ª divisão do Brasileiro após a criação lá do acesso e descenso em 88. E então, fazendo essa conta, outros 6 estados nunca mais tiveram clubes na 1ª divisão, que é o caso do Mato Grosso do Sul, o caso de Sergipe, Paraíba, Piauí, Maranhão e Amazonas. Então, esses 6 estados nunca mais tiveram representantes na 1ª divisão, dependem dos acessos para a 2ª divisão, né, 3ª, 4ª, quer dizer, eles têm que tramitar esses acessos para poder chegar à 2ª divisão. Então, um pouco aí da história, da importância desses estados também voltarem a ter representantes
na primeira divisão do Brasileiro. O Coritiba foi campeão, seu terceiro título, tinha sido campeão em 2007 e 2010. O Atlético Paranaense, que dos 4 que caíram ano passado, conseguiu voltar. No caso, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá ficaram pela segunda divisão, o Atlético voltou. Na terceira colocação, a Chapecoense, que já estava na terceira divisão pelo terceiro ano, volta, né? E até lembrando aqui, infelizmente, né? Mas completou aí 9 anos da tragédia lá do acidente da Chapecoense, a Chapecoense voltando para a primeira divisão do Brasileiro. Então, Barra de Santa Catarina, Ponte Preta e Coritiba, os 3 campeões da quarta para a segunda divisão. Na primeira divisão, faltando uma rodada, o Flamengo ganhou o título por antecipação, o Palmeiras já garantiu a segunda colocação, assim como o Cruzeiro e o Mirassol, a grande surpresa desse Brasileirão. Quinto, sexto e sétimo colocado tem Fluminense, Botafogo e Bahia. Fluminense e Bahia se enfrentam e o Botafogo recebe o Fortaleza. Daí é a disputa da quinta colocação. Essa quinta colocação, nesse momento, vaga na fase de grupos da Libertadores. Porém, tem um detalhe, como a Copa do Brasil ainda vai ser disputada semifinais e decisão, Cruzeiro ou Fluminense, se conquistarem a Copa do Brasil, abre ali o G6, né? A sexta colocação também vai para a fase de grupos. E com isso o G7 vira G8, então nós vamos ter aí Bahia, Fluminense e Botafogo como o sétimo colocado, e vamos ter um oitavo colocado, que nesse momento aí temos São Paulo, Corinthians, Vasco, Grêmio, pleiteando essa oitava colocação e aguardar as semifinais, a decisão da Copa do Brasil. Então, rebaixados já estão o Sport, que ficou praticamente aí na última colocação todo o campeonato, o Juventude também já foi rebaixado, e Internacional, com 2 derrotas nessas últimas 2 rodadas, e o Vitória estão aí no sufoco. O Inter vai receber o Bragantino, o Vitória recebe o São Paulo, né? Então Ceará e Fortaleza estão logo acima, fora do rebaixamento, mas o Ceará recebe o Palmeiras e o Fortaleza vai ao Rio enfrentar o Botafogo, que está lá disputando com Bahia e Fluminense. Então, tudo indica que essa última rodada vai ser bastante interessante para a gente acompanhar. Então, pincelada aí das 4 divisões do futebol brasileiro. Mais 2 assuntos, antes de falarmos lá do cinquentenário lá de um clube aqui do estado do Rio de Janeiro. Copa do Mundo, sorteio agora essa semana, esta sexta-feira. Das 48 seleções que vão disputar a Copa, 42 já está definido. Então nós temos mais 4 vagas lá do mata-mata da Europa e mais outras 2 matas de play-off da Oceania, América do Sul, com CONCACAF. Então, de qualquer forma, vamos ter o sorteio, a definição de todos os grupos. Vamos torcer para o Brasil, quem é que vai cair no grupo do Brasil. E tem um detalhe, como a Itália está na repescagem da UEFA, se ela classificar, ela vai para o pote 4. E o pote 4 pode cair no grupo do Brasil. Então podemos aí ter algumas surpresas no sorteio. E falando da Copa do Brasil, que a partir da próxima semana já entra nas suas semifinais, 2 jogos, Vasco e Fluminense, depois Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Corinthians, depois Corinthians e Cruzeiro. Fluminense e Vasco já se enfrentaram em 2 mata-matas de Copa do Brasil, uma em 2000, quando o Fluminense passou pelo Vasco, e na semifinal, como vai ser agora em 25, de 2006, que o Vasco passou e foi decidir contra o Flamengo. Já Cruzeiro e Corinthians já se enfrentaram 6 vezes, né? 6 confrontos, ida e volta. 2 vitórias do Corinthians, a mais importante, 2 passagens, né? 2 eliminações do Cruzeiro para o Corinthians, a mais importante em 2002, que o Corinthians viria a ser campeão. E as outras 4, o Cruzeiro superou o Corinthians. A mais importante, agora recentemente, em 2018, quando o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil. Então, aí para quem não prestou atenção ainda, Brasileirão 2026 começa já na última semana de janeiro e vai até lá novembro, dezembro. A Copa do Brasil a mesma coisa, ela vai terminar depois do Brasileirão, como está acontecendo esse ano de 2025.
Então, um calendário bem interessante. Do brasileiro vai ficar espalhado, né, de janeiro a dezembro, praticamente um ano inteiro. E agora, decidindo a Copa do Brasil, nós temos em fevereiro, provavelmente, a Supercopa do Brasil de 2026, aonde temos aqui Vasco e Fluminense, um dos dois vai para a final, Cruzeiro e Corinthians, também um dos dois vai para a final, e quem for o campeão vai fazer a Supercopa com o Flamengo, campeão da primeira divisão. Então, um fim de ano aí bem interessante aqui no nosso futebol. E nessa segunda parte do vídeo nós vamos falar sobre o Volta Redonda Futebol Clube, fundado em 9 de fevereiro de 1976. Então, agora em fevereiro, 50 anos. E tem muita coisa legal para falar do Volta Redonda. De início, o Volta Redonda marcou, nos jogos que a gente pôde apurar, 2.060 gols em 1.728 jogos, sendo desse aí em torno de 100, 110 que foram amistosos. Nos anos 70 e 80 se faziam muitos amistosos de torneios, então 110 jogos aí seriam amistosos. Os outros, competições aqui do estado do Rio e competições nacionais. O Volta Redonda tem uma coisa interessante, porque quando em 1974 houve a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio, resolveram convidar 3 clubes do interior, porque até então todos os clubes que participaram na história do Campeonato Carioca até 74, até 75, eram clubes da capital e clubes de Niterói. Então, Americano e Goytacazes, lá de Cidade de Campos, foram convidados, e Volta Redonda, que tinha uma força política até pela siderúrgica, falavam que a política do Brasil estava sempre interferindo para convidar clubes para participar do brasileiro. Então, eles não tinham clube. Tem lá o Flamenguinho, de Volta Redonda, o Guarani também, eram clubes lá da cidade, mas então fundaram o Volta Redonda Futebol Clube. E logo nos primeiros 3 anos, o Volta Redonda disputou o Campeonato Carioca e disputou o Brasileirão, isso mesmo. Disputou 49 partidas em 3 anos, nos seus 3 primeiros anos de fundação pela primeira divisão do brasileiro. Olha só, curiosidade aí do Volta Redonda. Quando a gente fala de 50 anos, a gente logo divide em 5 décadas. Então, períodos entre 76 e 85 e assim até 2025. Então, nesse período, o Volta Redonda evidentemente fez diversos confrontos aqui contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América também. E aí vem a pergunta: em torno de quantos jogos o Volta Redonda enfrentou esses grandes clubes do Rio? Pois é, Fluminense e Volta Redonda 77 jogos por todas as competições, e Volta Redonda e Botafogo com 70 confrontos. América 73, Flamengo 74, Vasco também nessa faixa. Então foi muito igual ao longo de 50 anos o Volta Redonda ter entre 70 e 77 jogos contra os grandes do Rio. Em termos de vitória do Volta Redonda, o Volta Redonda tem 1/3 dos jogos contra o América como vitória, 33%. Já Fluminense, Botafogo e Vasco, o Volta Redonda tem em torno aí de 15%, 17% de vitórias. Mas contra o Flamengo, não. Em 73 jogos, o Volta Redonda venceu apenas 5 partidas. Então, olha aí a importância do Volta Redonda no cenário do futebol carioca. Em termos de jogos, a média de jogos em cada década girou em torno de 380 jogos, 360, 340. E um detalhe que essa última década, esses últimos 10 anos, o Volta Redonda completou, agora ao final da segunda divisão, 400 jogos, exatamente 400 jogos. Quando a gente fala que o Volta Redonda enfrentou os grandes do Rio, e com relação aos outros grandes, o Volta Redonda nunca enfrentou Corinthians, Santos e São Paulo. Palmeiras enfrentou lá, naquela taça de prata lá dos anos 80. O Cruzeiro teve um confronto pela Copa do Brasil e Atlético Mineiro 2 amistosos. Jogos contra a Grêmio Internacional também não aconteceram na história do Volta Redonda. Falamos que o Volta Redonda participou 3 vezes da primeira divisão. Na segundona, essa de 25 foi a 10ª vez. Na terceirona, por 17 vezes. Inclusive o título do ano passado, 2024. E na 4ª divisão, o Volta Redonda jogou apenas 3 edições, conquistando o título
de 2016. Olha o Volta Redonda aí, títulos importantes, 2 títulos nacionais importantes. E seguindo com essas conquistas do Volta Redonda, no futebol carioca ele conquistou a segunda divisão e a Copa Rio por algumas vezes. Teve 2 resultados muito significativos, que foi a decisão do Campeonato Carioca de 2005, quando ele perdeu para o Fluminense, aquela virada lá de 3-1, gol lá do Antônio Carlos nos acréscimos. Quem jogava no Volta Redonda era o Túlio Maravilha. E também o Volta Redonda foi vice-campeão em 95, 10 anos antes, da 3ª divisão no Brasileiro. O Volta Redonda tem oficialmente 13 títulos, incluindo aí também uma Taça Rio, que é aquela do segundo turno do Campeonato Carioca, e uma Taça Guanabara. Para 50 anos, 2 títulos nacionais, 2 decisões importantes e aqui conquistas de turno no Campeonato Carioca, considerando os grandes clubes, que são sempre os favoritos, boas participações do Volta Redonda. Além das participações nas 4 divisões, e aqui no caso do Campeonato Carioca, o Volta Redonda esteve em outras 2 competições ao longo da sua história. Isoladamente, lá em 1994, participou da Copa São Paulo de Júnior. No ano seguinte, participou pela primeira vez da Copa do Brasil. Teve um hiato aí de muito tempo, até que de 2017 para cá, ele participaria da Copa São Paulo de Júnior por 5 vezes, de 2017, 2020, 2021, e a sua melhor campanha foi em 2019, quando chegaria às semifinais da Copa São Paulo de Júnior, sendo eliminado pelo Vasco, time aqui do estado, nos pênaltis. Então, fez uma excelente campanha na Copa São Paulo de Júnior. E no caso da Copa do Brasil, além daquela de 1995, participaria por mais 6 vezes, 2017, 20, 21, 22, 23, sempre sendo eliminado aí na primeira fase e eliminado na segunda fase em 2023, quando enfrentaria o Bahia em 2 jogos já pela segunda fase. Volta Redonda nas 4 divisões brasileiras, com 2 títulos nacional. Volta Redonda na Copa São Paulo de Júnior, com excelente campanha em 2019, semifinais, e mais outras participações na Copa do Brasil. É isso aí, Voltaço, participando aí não só do futebol carioca, mas também do futebol nacional. E seguindo falando do Voltaço, nós vamos citar aqui alguns nomes de jogadores que participaram dessa história de 50 anos. Então vamos dividir por década. De 76 a 85 tivemos Paulo Sérgio, que foi também goleiro do Botafogo e do Fluminense, Gato Félix, que jogou no Botafogo, goleiro. No meio de campo, Russo, que jogou do Corinthians, jogou no Botafogo também, continuou sua carreira no Volta Redonda. Os atacantes Té, que depois iria para o Americano, Botelho, que era jogador de lado, ponta, jogou muitos anos no Volta Redonda, e a Mauri, que também jogou no Vasco e no Fluminense. Além desse, tivemos o zagueiro Gaúcho, que tinha jogado também no Botafogo e no Vasco. Então, essa aí a primeira década de jogadores no Voltaço. Já na segunda década, vocês vão ficar surpresos, porque Mazolinha, atacante, que jogou no Botafogo, Nunes, campeão do mundo pelo Flamengo, jogou 2, 3 partidas no Volta Redonda, Cláudio Adão, que jogou em diversos clubes na carreira, também jogou no Volta Redonda, e meio que uma tradição, Delei, meio de campo do Fluminense, campeão carioca, que é natural de Volta Redonda, e Paulo Vitor, também goleiro do Fluminense, começou lá no Distrito Federal e também jogou no Volta Redonda. Então, nessa segunda década aí, nem eu sabia dessa turma toda que tinha participado, tinha estado no elenco do Volta Redonda. Na terceira década, entre 1996 e 2005, vem mais surpresa por aí. Alemão, meio de campo lá do Botafogo, que jogou no Napoli, também esteve no Volta Redonda. Eduardo, lateral esquerdo do Fluminense, que também jogou no Botafogo e também passou parte da sua história no Volta Redonda. Goleiro Palmieri, aquele lá do Bangu, daquela decisão lá de 85, Fluminense Bangu, daquele gol lá do Paulinho Carioca. E o mais espetacular, o Túlio Maravilha, artilheiro lá no Campeonato Carioca de 2005. Então essa turma aí teve entre 1996 e 2005. De 2006 a 2015 também teve uma turma que nem eu imaginava que jogou lá. Sérgio Manuel,
Botafogo, Santos, Cruzeiro. Os zagueiros Dedé, que depois jogaria no Vasco e depois no Cruzeiro de Belo Horizonte. Júnior Baiano, jogou no Volta Redonda, né, de Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, né? Júnior Baiano rodou aí bastante em grandes clubes. E mais 3 jogadores do Fluminense: Jean Carlos, lateral, Preto Casagrande, meio de campo, e Fábio Bala também, que passou pelo Fluminense, atacante. Então, turma boa aí na quarta década. E nessa última década, de 2016 para cá, 2025, Aleph Manga, meia esquerda, muito bom, canhoto, jogou no Coritiba, no Avaí também. Lelê, que se destacou no Campeonato Carioca, foi para o Fluminense, jogou já pelo Ceará, esse ano estava no Goiás. O Wellington Silva, que foi lateral do Flamengo, jogou no Fluminense também, já está aí com seus 30 e tantos anos jogando no Volta Redonda. E finalizando, o meia esquerda, também canhoto, Chay, que jogou no Botafogo aí alguns anos atrás, também teve no Guarani de Campinas. Então, cada década nós tivemos aí meia dúzia de bons jogadores que passaram por grandes clubes do Rio, de São Paulo também, aí outros clubes do Brasil, que estiveram no Volta Redonda, né? Então lá, pessoal, fizemos aí essa resumida história do Voltaço, 13 títulos, mais de 2.060 gols, grandes craques passando pelo Volta Redonda, participou da primeira divisão brasileira por 3 vezes, além da segundona, da terceira e quarta divisão, participou da Copa do Brasil, participou da Copa São Paulo de Júnior, enfrentou aí mais de 70 jogos contra os grandes do Rio. Então, uma história bem interessante, e vamos acompanhar agora na sequência o que a gente traz de imagens lá do jogo no dia 15 de novembro, Volta Redonda e Chapecoense, estádio Raulino de Oliveira, e estávamos lá para acompanhar o jogo, um jogo que o Volta Redonda já tinha sido rebaixado para a terceirona, mas a Chapecoense brigava por uma das vagas. A Chapecoense acabou empatando o jogo já nos acréscimos, e na última rodada a Chapecoense conseguia seu acesso de volta à primeira divisão do Brasileirão. Então vamos acompanhar aí as imagens que a gente traz lá do jogo, da sede do Volta Redonda também, e essa parte final do nosso vídeo. Sábado à tarde, estamos aqui para assistir e conhecer a história do Volta Redonda Futebol Clube, fundado há 50 anos, 9 de fevereiro de 1976. Mas vamos contar a história dele, como surgiu, suas participações, seus títulos e principalmente assistir agora no estádio Raulino de Oliveira, daqui a pouquinho às 4h30, Volta Redonda e Chapecoense, 37ª rodada do Brasileirão, segundona 2025. Estamos chegando aqui na sede do Volta Redonda, sede. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, filmar. Vamos fazer a volta. Uma sede administrativa. Sede administrativa. É isso aí. Rapidinho. Tivemos uma noção aqui da sede do Volta Redonda. Daqui a pouco, 4h30, o jogo que a gente vai acompanhar. Trazer as imagens, trazer um pouco da história do Volta Redonda. E agora definitivo para entrar no estádio. Visão aqui do estádio, antes de entrar nele. Já pegamos aqui, ó, lado esquerdo, um dos gols, ali a tribuna.
Então, pessoal, muito interessante aí as imagens do jogo, um estádio arrumadinho, Raulino de Oliveira, tarde de sábado, Volta Redonda, interior do estado do Rio. E nessa parte final do vídeo, agradecemos aí a presença de vocês, curtindo aí o nosso vídeo, se inscrevendo, falando aí para a turma que gosta de futebol. Vamos ter aí sorteio da Copa do Mundo. Os próximos vídeos, já falei anteriormente, vou trazer algumas imagens que eu fiz no TikTok lá em 2022, há 3 anos atrás. E vamos falar sobre Copa do Mundo, sorteio dos grupos, como vai ser a Copa, as expectativas. E a partir de janeiro até junho, 23 semanas falando de Copa do Mundo. Olha só, vou me dedicar bastante aí para pegar essas informações. Além de falar da Copa do Mundo, a cada semana, nós vamos também falar de outros assuntos que acontecem no mundo do futebol. Então, dê o seu like. Obrigado aí, galera. Acompanhe aí, continue acompanhando nosso vídeo. E é isso aí. Aquele abraço, torcedor.